Respondendo rapidamente a sua questão, porque o tempo urge, é verdade. Nós pentecostais temos errado em relação ao texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 27. Eu acho que há uma ênfase muito grande no dom de variedade de línguas, né? Nessa ênfase muito grande no batismo com o Espírito Santo. É lógico, o Espírito Santo deve ser buscado. Jesus disse que Ele não dá o Espírito sobre medida. Nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, mas há esta falta do dom de interpretação das línguas. Eu comentava nesse debate que, Arthur, eu penso que faz alguns anos atrás, eu vou deixar o povo aí curioso para saber a minha idade, quando eu vi uma criança, pastor Hermes, faz, olha, muito tempo, uma irmã foi e entregou uma palavra profética ao pastor, e uma criança de 8, no máximo 9 anos, foi lá e deu a interpretação daquela profecia. Então, eu penso que nós temos que ler mais a palavra de Deus e mais escolas bíblicas, né? Parece que as nossas escolas bíblicas estão voltadas para temas que não tem muita relevância. Eu acho que nós deveríamos estudar mais, nós pentecostais, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos dons espirituais. Mas nós não podemos deixar de buscar o poder de Deus, a graça de Deus, e vamos ler mais a Bíblia, principalmente 1 Coríntios capítulo 14, o verso 27 em diante. Outra coisa, pastor Marcelo, é o esquecimento de 1 de Coríntios 14, 13. Porque o versículo 13 diz assim: ora, se alguém fala em línguas, ore para que possa interpretar. Hoje em dia eu acredito que este seja um dos problemas mais difíceis no meio pentecostal que a gente tem enfrentado. As pessoas estão enfatizando por demais a busca pelo falar em línguas, que também não é esse o propósito. A pessoa não tem que ficar buscando as línguas. Ela precisa buscar o revestimento de poder para um propósito do Senhor na vida dela. E a consequência no batismo com o Espírito Santo, nós cremos, cuja evidência inicial e física é o falar em línguas, aí sim a pessoa fala em línguas. Algumas recebem o dom de línguas, mas o que a Bíblia diz em 1 de Coríntios 14, 13 é que nós que falamos em línguas devemos buscar a interpretação. Então nós temos nos esquecido disso. Portanto, povo de Deus, não nos esqueçamos nas nossas orações. Senhor, dá-nos graça para interpretarmos as línguas. Eu vou responder rapidamente aqui a da Ulda, profetiza Ulda, a pergunta que a nossa querida irmã Marluze fez. O texto, minha querida, está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 14. Ela profetizou no tempo do rei Josias, quando Ilquias era o sumo sacerdote. Então, segundo o livro dos Reis, 22, 14, e ela profetizou que o mal viria sobre Judá e os seus moradores, porém, como o rei havia se humilhado perante o Senhor e rasgado as suas vestes, então Deus não permitiria que ele visse esse mal sobre aquele lugar. Então esta mulher, Ulda, profetizara no tempo do rei Josias, quando Ilquias era sumo sacerdote. Mais um ouvinte para falar conosco. Alô? A paz do Senhor, pastor Hermes. Amém. O seu nome? Antônio Carlos. Oi, Antônio. A sua pergunta? Pastor Hermes, no livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 25, fala assim que Simeão, ele estava esperando a consolação de Israel. Gostaria de saber dos irmãos que consolação é essa que eles estavam esperando. Ok, daqui a pouco a resposta para você, tá? Obrigado. 38714998, você continua nos acionando. Alô? Alô? Com quem falo? Oi, com a irmã Andréia. Oi, Andréia, você fala de onde? Fala de Osasco. A sua pergunta, Andréia. Então, eu gostaria de saber se tem base bíblica para estar fazendo campanha no Monte Sinai com determinado valor. Ok, daqui a pouco a resposta para você. Obrigado pela sua participação. Bom domingo. O ouvinte do outro lado nos chamando. Alô? Alô, Pai do Senhor, irmão? Amém, o seu nome? Aloísio. Aloísio, você fala de onde? Eu falo aqui de Guaraú. A sua pergunta?
Minha pergunta é sobre o livro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 e o 37, que fala a respeito ele adorou o Senhor, né? Eu queria saber se ele teve uma vida diante de Deus, se ele se converteu, né? A Deus. Ok, daqui a pouco a resposta para você. Obrigado, viu? Nada. O telefone chama 38714998, Pastor Marcelo Oliveira. Vamos lá, respondendo mais uma questão. Eu respondo a questão do nosso querido irmão Antônio Carlos sobre o livro de Lucas, capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele esperava a consolação de Israel, que era o Messias. O Messias, que é descrito com muita ênfase nos livros, principalmente do profeta Isaías, né? No profeta Isaías nós temos 4 cânticos do servo, ele que seria a consolação de Israel, né? Por exemplo, Isaías capítulo 40, se não falha a memória, o texto diz sobre a consolação, consolai meu povo. Então a consolação de Israel, querido irmão Antônio Carlos, que Simeão esperava e viu, tomou aquela criança nos seus braços, né? E Richard Sybes, um grande escritor, veio à memória essa frase, para que todos nós venhamos meditar sobre ela. Olha que Richard Sybes diz, pastor Arthur e pastor Hermes: ó Deus, dá-me a despedida que mereço, Cristo em meus braços. Ok. Olha que coisa linda, né? Cristo em meus braços. Tá bom? Então, a consolação de Israel era o Messias que logo estaria em seus braços, e esse seria posto para a queda e para a derrocada de muitos. Vamos lá, o ouvinte continua nos acionando. Alô? Alô? Com quem eu falo? Oi, com o Alexandre, da União Pentecostal, estou trabalhando de porteiro. Um alô a todos os porteiros. Obrigado pela audiência, viu? Bom trabalho. A sua pergunta, varão? Que é o seguinte, em Juízes diz quando Sansão derruba a coluna, né? E a Bíblia diz que não há salvação no suicídio. Eu queria tirar essa dúvida. E também outra coisa, eu gostaria que você me falasse o site para fazer a carteirinha para estar entrando no presídio e hospitais. Tá certo. Daqui a pouquinho para você, tá? Obrigado. Tudo bem, Deus abençoe, obrigado. Amém. Pastor Arthur, vamos respondendo mais uma questão? Vamos lá. Tem a questão pendente da irmã Andréia sobre campanha no Monte Sinai com um valor. Bom, minha irmã, é claro que cada um tem a liberdade de fazer um propósito diante do Senhor, onde quer que seja. Agora, o problema são os termos dessa campanha. Não conheço, não sei como isso é feito. Questão do Monte Sinai, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar sacralizando os lugares. Então, não é porque é lá perto de Israel, na região ali do Egito também, que a gente, local onde aconteceram muitas coisas, eventos bíblicos, que a gente pode sacralizar aquele local de forma nenhuma. Não é essa a visão do Novo Testamento. Agora, ainda colocar um valor, não sei, talvez para pagar a passagem daqueles que vão para lá, né? Não sei como é que funciona. Será que é isso? Ou valor não, né? Bom. É complicado. Agora, eu não sei qual tipo. Me faltam detalhes aí pra gente expor pra irmã. Agora, se for pra passagem, tá tudo certo, né, pastor? Se for, agora se tiver outro propósito, além da passagem, que eu não gosto nem às vezes de falar dessa forma, de maneira escrachada, para às vezes não atingir aí a fé de algum pequenino, mas a gente tem que tomar cuidado com aqueles que abusam do rebanho do Senhor. Então vamos ficar atentos. O povo de Deus precisa de discernimento, você precisa ser guiado pela palavra. Então tome cuidado com campanhas, com coisas que não têm embasamento bíblico. Lembre-se que o Evangelho, ele deve ser vivido na simplicidade. Não tem como fugir, não. É aquela regra, aquela disciplina diária da oração no seu quarto, na casa de Deus, ler a palavra, obediência e submissão ao vosso pastor, e evangelizar e ter comunhão com os irmãos. Pastor Marcelo, responde mais uma questão. Eu respondo a questão de Sansão.
se Sansão foi salvo ao se suicidar. Essa é uma polêmica das Escrituras. Todavia nós temos alguns subsídios bíblicos para afirmar que aquilo não foi um suicídio, prezado irmão. Aquilo foi uma baixa de guerra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Juízes capítulo 16, verso de número 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora. Só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Veja só, querido, então Deus ouviu a oração de Sansão. E aqui é uma questão também da honra do Deus de Israel. Dagom estava sendo exaltado e o Deus de Israel estava sendo envergonhado, porque Sansão foi brincar, brincou com o pecado, flertou com o pecado e causou todo esse problema. Ficou cego, ficou trabalhando que nem um bobo, dando volta. Só que ele se lembrou do Eterno. Quer dizer, o Deus da Bíblia, louvado seja o nome dele, é o Deus que sempre nos dá oportunidades. Aleluia. O cabelo de Sansão começa a crescer, aquela graça de Deus volta para ele e ele faz isso. Então Sansão está com Jesus por causa também da galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 32 diz: E que mais direi? É uma pergunta. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e de todos os profetas. Verso 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Portanto, Sansão foi salvo no nome do Senhor Jesus, pela fé. Bom, tem a pergunta do nosso irmão Aloísio, sobre Daniel 4:34. É interessante que nesse capítulo fala do sonho da grande árvore. Só que no capítulo anterior, no capítulo 3, da estátua de Nabucodonosor, quando ela é erigida, e ele pede, adoração, e Deus entra com providência salvando aqueles jovens da fornalha de fogo, ele reconhece que Deus era Deus. E no capítulo 4, depois da interpretação do sonho e tal, que ele é humilhado e Deus então se revela como o Altíssimo e o governante máximo da terra, e ele reconhece isso, ele também louva a Deus. Mas aqui não se trata de uma conversão real. Pode ser apenas um reconhecimento de que Deus foi grande e poderoso para intervir e fez aquela obra maravilhosa, ou deu a revelação, ou retornou ele ao juízo, colocando ele de maneira sã novamente, na sua sobriedade mental e tudo mais. E pode ser que ele só tenha reconhecido a Deus naquele instante, mas não tenha servido de fato a Deus até o fim de sua vida. Pelo menos é isso que a gente vê. Não se trata de uma conversão, de que ele tenha começado a servir a Deus. Isso a gente infere justamente pelo ocorrido no capítulo 3 e no capítulo 4. Portanto, não se trata de uma conversão, mas sim de um reconhecimento de que Deus foi e sempre será grande em fatos e eventos da história humana. O ouvinte chama, mais um ouvinte. Alô? Pode ser o Jesus, irmão. Amém, o seu nome? Luiz Alberto. Da onde você está falando, Varão? Estou falando do serviço em Jandira, né? Estou aqui na portaria. Tá certo. A sua pergunta? Irmão, minha pergunta eu quero saber o seguinte, porque alguns defendem que no período do Antigo Testamento, tanto os ímpios como os justos iriam para o mesmo lugar, né? Porque no inferno, baseado em Lucas, ali 16, na parábola do rico e do Lázaro, eles interpretam baseado nesse relato, né? Que tanto os ímpios como os justos iriam todos para o mesmo lugar. Eu não vejo mais evidência bíblica para isso. Eu quero saber a opinião aí dos irmãos. Ok, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Um ótimo domingo aí para vocês em Jandira, tá bom? Amém. Alô? Oi. Irmão. Com quem eu falo? Fala com o Emerson. A sua pergunta, Emerson? A minha pergunta, irmão, no Apocalipse, capítulo 11, fala das 2 testemunhas que vão aparecer, né, na grande tribulação, né? Eu gostaria de saber quem são essas 2 testemunhas
e de que país o anticristo ele vai se manifestar. Tá bom, Emerson, obrigado pela sua participação. Amém. Pastor Arthur respondendo mais uma questão. Bom, vamos lá. Tem a pergunta do Luiz que ele fez agora, uma pergunta interessante. Bom, Luiz, acontece o seguinte, quando no Antigo Testamento alguém falecia, essa pessoa ia para um local, o mundo dos mortos, ou estado intermediário, e claro, a palavra no hebraico, até por conta da revelação que nos foi dada à luz do Antigo Testamento, Sheol, é um local, é um lugar, e com certeza dentro da linha teológica havia essa separação do local, do seio de Abraão e do Sheol, onde iam os ímpios. Então, que na verdade seria uma espécie de compartimentos, né? Então o salvo, aquele que morria na esperança da chegada do Messias, ia para o seio de Abraão, e aquele que não tinha a esperança no Messias, portanto o ímpio, ia para o Sheol, o lugar do mundo dos mortos, né? Também, e cada um aguardando a ressurreição dos seus corpos. Então, isso de fato ocorrerá. Aqueles que morreram naquela época ainda estão aguardando a ressurreição. Os salvos participarão da primeira ressurreição, desde o Antigo Testamento e no Novo. Aqueles que ressurgirem, partindo, portanto, hoje, claro, no Novo Testamento temos a revelação do terceiro céu e do paraíso, que seria o equivalente para o seio de Abraão no Antigo Testamento, e os salvos então ressurgirão para a vida eterna, e os ímpios ressurgirão para o castigo eterno. Então, essa é uma resposta que deve ser entendida à luz de um estudo teológico. Nós não temos muitos detalhes bíblicos para te dar uma resposta com muita ênfase e categórica. Pastor Marcelo Oliveira respondendo mais uma questão. Bom, eu tento responder a questão de as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. A primeira resposta é: não sabemos quem é. Porque se a Bíblia mencionasse o nome das pessoas, estaria aqui. E R.C. Sproul disse que a verdade das Escrituras destrói toda especulação. Há especulação que seja Moisés e Elias, mas aí nós vamos ter um problema, porque Elias não provou a morte, agora vai ter que morrer então, e depois ser ressuscitado. Então nós temos que confiar em Deus. Serão duas testemunhas que pregarão cheias do Espírito Santo por 1260 dias, tá certo? Agora, falar é esta pessoa ou esta pessoa, nós não temos subsídio suficiente. O anticristo provavelmente sairá da Europa, né? Há estudiosos que pensam que sairá da Dinamarca, porque a Dinamarca, segundo os estudiosos, é aquela que tem a marca de Dan. E Dan será serpente, conforme diz Gênesis capítulo 49. Então, há também essa tentativa dos estudiosos de dizer que o anticristo sairá da Europa e deve ter descendência judaica, pastor Arthur, porque senão nunca ele fará uma aliança com os judeus. E Isaías diz: o meu povo fez uma aliança com a morte. Deixa eu falar com mais um ouvinte. Alô? Vou fazer o senhor, pastor Hermes. Amém, o seu nome? É o Wilson. Da onde? Aqui do Campo Belo. Tá, a sua pergunta. Mas eu esqueci de uma resposta para mim, referente a esse cai-cai, principalmente nas igrejas pentecostal, né? E principalmente a ação de pregadores novos. O que você não acha sobre isso? Amém? Tá certo, obrigado. Deus abençoe, ótimo domingo. Pastor Arthur, vamos lá. Bom, irmão Wilson, essa pergunta ela é pertinente com a nossa realidade. Existe de fato uma banalização da questão do mover de Deus, do Espírito Santo e do poder de Deus se manifestando na igreja. Então é lamentável que até líderes entrem por este campo e, na verdade, queremos aqui ressalvar aqueles que são sérios, aqueles pastores que de fato creem na operação do Espírito Santo,
mas estes sugestionamentos que a gente vê por aí, a gente não aceita de forma alguma, mesmo porque a gente não vê embasamento bíblico nem teológico. Então a gente aqui deixa um alerta para o povo de Deus. Infelizmente a gente já viu tanta meninice por aí, sobretudo locais. Teve uma oportunidade que eu estive numa determinada vigília, que eu vi o camarada, ele foi a primeira vez na fila, o pastor tocou nele, ele ficou, parece que eletrocutado, uma coisa assim, e caiu, né, a primeira vez. Aí ele levantou rapidamente, aí já foi pro fim da fila. De novo, a fila estava grande. Aí a segunda vez o pastor tocou nele, ele caiu de novo. Aí foi a terceira vez, eu observei. Então o Caicai estava gostoso. Não, estava forte o negócio então. Porque eu vi aquele camarada, ele foi 4 vezes. Que propósito nós temos nisso? De forma alguma, não há propósito algum. Sabe, este evangelho do sensacionalismo, do emocionalismo, que não tem espaço. Meus irmãos, nós precisamos ter equilíbrio. John Wesley, se não me falha a memória, dizia que nós precisamos de 4 coisas. Precisamos das escrituras, precisamos da razão, precisamos de uma conduta moral ilibada e precisamos de santidade. Então nós precisamos dessas coisas, razão, escritura, é importante também. Vamos tentar equilibrar, vamos ser sensíveis, vamos ser sensíveis ao mover de Deus, mas não vamos alijar, esquecer, ressachar, rejeitar, melhor dizendo, a razão. Não podemos, vamos procurar o equilíbrio, razão e emoções. Isso acontece quando a gente ouve uma palavra abençoada que toca a nossa consciência. Aquilo vale mais do que tudo, vale mais do que 10 caicais em um culto. Sabe, quando você sai de uma igreja e você sente que a palavra calou no seu coração, e você fica a semana inteira, aquela frase, aquela palavra do pregador, da palavra, ficou assim, latejando na sua mente. Então é o que edifica a gente, porque sabe o que vai acontecer? Você vai cair 10 vezes hoje, amanhã você quer cair 20. Aí depois de amanhã você quer cair 30. Aí você vive nisso e pode perceber, a sua vida fica oca. A sua vida, você não amadurece, você fica vazio. E não é uma sensação boa, porque você está só na euforia do momento. Só que quando você chega amanhã, enfrentar a segunda-feira, você vai ter que trabalhar, você vai ter que enfrentar o dia a dia, vai ter que pagar seu aluguel, vai ter que pagar suas contas. E aí você sabe que não tem esse negócio de caicai, não adianta cair. De meninice. Aí não adianta, irmão. Se você cair, você não paga suas contas, tem que ficar em pé. Então, que Deus te ajude, que o povo de Deus tenha discernimento, sensibilidade para entender essas coisas. E vamos ter sim, sensibilidade ao mover de Deus, mas vamos também ter equilíbrio e procurar nas Escrituras ter uma razão inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Alô? Oi. Com quem eu falo? Irmão José aqui de Francisco Morato. Ô irmão José, paz do Senhor, a sua pergunta. Então, eu estou perguntando o seguinte, a respeito da mulher de Jó. Porque a Bíblia diz que quando Deus restituiu tudo, quando a mulher de Jó falou para ele, amaldiçoar o seu Deus e morra. A gente quer saber em que sentido que ela falou, e depois quando Deus restituiu tudo de Jó, e disse que ele teve mais filho, e a filha mais bonita, mais robusta, mas não disse se era com a mesma mulher, se era com outra mulher. Ele não fala a respeito da mulher de Jó. Tá certo, meu irmão, Deus te abençoe. Mais um ouvinte para falar conosco. Alô? Alô? Com quem eu falo? Pode ser, irmão. Fala com o irmão Cifra. Eu falo aqui de Santo André do meu serviço, na portaria. Ok, meu irmão. Obrigado pela audiência aí, trabalhando e ouvindo a gente. Amém. A sua queria pergunta. Parabenizar os irmãos aí, o pastor, né? O senhor Hermes, o pastor Arthur Bittencourt, que a gente ouviu a mensagem dele, né? Ali no pastor Niceu Peteste. Glória a Deus. E o pastor Marcelo, né? Muito obrigado, meu irmão. Amém, irmão. A sua pergunta, Varão. Varão, eu queria assim, só tirar uma dúvida aí. Na época do profeta Elias ali, inclusive ali, Segunda Reis, né? Foi o sucessor Eliseu, e na Segunda Reis fala também, no capítulo 6, ali da escola dos profetas, né? Eu queria saber se naquela época, assim, tinha uma escola pertencente aos profetas, né? E uma escola pertencente aos reis. Que tinha os profetas, né? Que eram os profetas de Baal. E se nessa escola era assim, chamada uma Hilel e outra Shammai.
Eu queria saber, assim, se existiu realmente essas escolas e qual a diferença de uma para outra, tá bom? Ok, obrigado. Ótimo domingo aí pra você. 3871-4998. Você continua nos acionando. Pastor Marcelo Oliveira, vamos lá respondendo. Sim, meu pastor amado Hermes. Eu respondo a questão de Jó, capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja, essa é uma questão que tem sido debatida entre os grandes estudiosos do mundo, Gerhard Kitter, Gesenius e grandes outros eruditos do hebraico bíblico. Inclusive o pastor Elias Soares de Moraes, um abraço para esse servo de Deus, aborda esta questão no livro dele. Eu tenho um pensamento diferente. Eu penso que a expressão aqui, Barer Elohim Vamut, quer dizer, literalmente no original é abençoa a Deus e morre. Porque essa ideia que o pessoal colocou como eufemismo para amaldiçoa. Veja, ninguém pode amaldiçoar a Deus. E na cultura judaica, os judeus ortodoxos, aqueles que seguem piamente o Tanar, eles então sempre têm uma bênção antes do comer, uma bênção depois, uma bênção para ler a Torá, uma bênção depois que lê a Torá. Então a ideia aqui, querido irmão José, não é a ideia dela querer literalmente amaldiçoar a Deus. Ela estava querendo dizer assim, vamos contextualizar. Esta é a minha visão desse texto bíblico. Ela está querendo dizer assim, ó, louve ao Eterno, bendiga a ele e vá embora, Jó, porque para você não tem mais jeito. Então a ideia do texto bíblico, na minha simples opinião, não é que ela quis que Jó amaldiçoasse a Deus, porque ninguém pode amaldiçoar a Deus. Certo. Tá certo? Ela estava num momento de dor, vendo o sofrimento de Jó, vendo aquela situação. Então ela quer dizer, olha, Jó, já que o Eterno te deu tudo e ele tirou, então louva ele pela última vez, certo, exalte a ele e vai embora, que é muito melhor. Agora, pastor Marcelo, ele queria saber se ele continuou com a mesma mulher ou trocou de mulher. Puxa, é difícil falar sobre isso, pastor Hermes, porque nós não temos assim um texto no livro de Jó que comprove se ele esteve com a mesma mulher. Eu penso que ele continuou com a mesma mulher. Já a tradição judaica não crê assim. A tradição judaica diz que ele teve uma nova mulher, cujo nome, se não me falha a memória, era Citis, na tradição judaica, pessoal. É bom deixar as coisas bem claras, nós estamos falando para milhares de ouvintes aqui. Agora, não há subsídios bíblicos para afirmar se ele casou-se novamente. Eu penso que foi com a mesma mulher. Isso é um pensamento meu. Biblicamente não tem como a gente afirmar. 38714998. O ouvinte continua nos acionando. Alô? Alô? Com quem falo? É o Fábio. Ô Fábio, a sua pergunta. Então, pastor, a pergunta é o seguinte, em Atos, é citado ali que os apóstolos eram pessoas iletradas, né? Estava João, se eu não me engano, e Pedro. E a tradução, assim, pode-se entender que eram pessoas que eram analfabetas. A pergunta é a seguinte, foi João mesmo e Pedro que escreveram suas cartas e o seu evangelho, ou foram outras pessoas? Ok, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. Pastor Marcelo Oliveira. Fábio, muito obrigado pela sua participação, sempre recorrente aqui ao programa Exaltando a Palavra. Querido, a palavra no original grego, eu não sou um helenista, mas eu estudei um pouco esse texto, é agramatoi. Esta é a palavra que é usada quando eles eram não versados, indoutos no conhecimento. Essa palavra, segundo os maiores eruditos do grego, significa não versado em universidade. Não era que eles eram analfabetos, porque uma pessoa analfabeta não consegue escrever uma carta. Verdade. E Pedro escreveu, João escreveu. Então a palavra ali, agramatoi, significa não iniciado, literalmente, não iniciado em universidade. Não tinha faculdade. Não iniciado em formações rabínicas. Lembro-me agora, Cleon Rogers, eu recomendo, irmão, adquirir essa obra, Chave Linguística do Novo Testamento, de editora Vida Nova. Ele explica com detalhes esta palavra, é agramatoi, no original grego, que significa, não versado no conhecimento secular. Por exemplo, se
se comparasse Paulo e Pedro com Paulo, que foi criado aos pés de Rabi Gamaliel, que segundo estudiosos era neto de Hilel, eles eram considerados analfabetos. Mas eles escreveram, de fato, os livros da Bíblia, Pedro e João, tá bom? Então a palavra não significa analfabeto, significa não versado em cultura acadêmica, em universidade e não iniciado nas formações rabínicas. Vamos para a participação de mais um ouvinte. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com Cícero de Pirituba, papai. Ô Cícero, bem-vindo ao programa, tudo bem, Cícero? Bem, tudo bem. Ô Cícero, a sua pergunta. A minha pergunta, pastor, é qual é o significado da palavra aleluia? Tá certo. Daqui a pouco a resposta para você, tá bom? Mais um ouvinte. Alô? Alô? Com quem eu falo? Robson. Robson, você fala de onde? Guaianazes. A sua pergunta, Robson. Então, pastor, eu queria perguntar se lá na ceia, quando Jesus estava ministrando a Santa Ceia, se Judas, se ele participou, se ele comeu do pão e do vinho, se ele participou da ceia até o final. Ok, obrigado pela sua participação. Ótimo domingo, Robson. Vamos lá então, respondendo as questões. Pastor Arthur, já está tudo ok aí? Folheando a palavra de Deus, vamos lá, pastor Marcelo Oliveira. Coitado Marcelo, está sendo bombardeado hoje aqui, viu? Mas é uma benção poder servir o reino de Deus. Eu respondo a questão do irmão Cícero sobre o significado da palavra aleluia. Que palavra bela, né? Uma palavra universalmente falada assim, aleluia. Ela é composta de duas palavras hebraicas, halel, que significa louvor, e Iá, que é a abreviação do tetragrama sagrado. No original hebraico é Haleluia, quer dizer, louvado seja Iá, louvado seja o Eterno. Então a palavra aleluia, que palavra linda, né? Louvado seja o Eterno. Não é louvado seja o homem, não é louvado seja o pregador, não é louvado seja o cantor famoso, é louvado seja o Deus Eterno. É isso que significa a palavra aleluia. 38714998, mais um ouvinte, alô? 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 Com quem eu falo? Com Daniel. Daniel, você fala de onde? Eu falo aqui de São Paulo, no bairro do Emiri. Tá certo, tá trabalhando? Tô trabalhando, sou porteiro. Então tá certo, já dei um alô agora há pouco aos porteiros. Obrigado pela audiência, tá bom? A sua pergunta, Vaso. Antes, por favor, eu queria dar graças a Deus pelo vídeo de vocês, porque é uma bênção. Ao meio-dia tá ouvindo essa grande instrução de vocês, viu? Obrigado, meu irmão. Toda a glória seja dada a Jesus, viu? Com certeza. Eu agradeço a Deus por colocar vocês aqui para instruir a gente. A minha pergunta é a seguinte. Qual é a consequência que existe para essas pessoas que fazem votos, né? Dão oferta para que aconteça alguma coisa, para que exista um milagre, para que exista uma cura, para que exista alguma bênção financeira, esse tipo de coisa. Tem algum parâmetro bíblico para vocês explicarem isso, por favor? Ok, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a resposta. Vamos lá, respondendo então. Tem mais um ouvinte, é isso, Paulo? Vamos lá. Alô? Alô? Com que eu falo? Eu falo com Antônio Carlos. Antônio Carlos, de onde, Antônio? Eu tô falando aqui na portaria do Tatuapé, região Tatuapé. Tá certo. Abaixa só um pouquinho aí o volume do seu rádio, por favor. Tá um pouquinho de microfonia, é isso. Agora sim, a sua pergunta. Eu queria saber dos irmãos aí, né, mediante a Bíblia Sagrada, se onde Deus está, alguma coisa acontece, tanto bem como mal. Ok, obrigado. Daqui a pouco a resposta para você. Tá certo? Vamos lá então, respondendo as questões. Temos algumas questões aí para pendentes e o pastor Arthur Bittencourt responde agora. Bom, tem a pergunta aqui do Robson com relação a Judas. Bom, eu cito o texto de João 13, versículo de número 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo
e era já noite. Então fica aí a resposta para o irmão Robson. Agora, eu não me lembro da passagem paralela, se está se tratando do mesmo momento da ceia, né? Eu só sei que há essa menção do bocado. Então é muito provável, que seja na ceia. Eu vou continuar dando uma pesquisada aqui, qualquer coisa eu complemento também a minha resposta mais tarde. Vamos lá com mais um ouvinte. Alô? 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 Oi, a paz do Senhor. Amém, o seu nome? Meu nome é Cristos. Cristos, da onde? É. Eu falo de Santo André. Ah, Cris. Ok, a sua pergunta. Oi, antes eu queria dizer que eu morei muito tempo em frente ali da igreja do Daniel Berg, do saudoso pastor João Valmir. Ok, sim. Né? Então, duas colocações que eu queria falar, acho que foi o pastor Marcelo. Que bênção, Cristos, do pastor João Valmir, né, ali no Marajoara. Marajoara, morei quase 10 anos em frente àquela igreja. Que bênção, Cristos. Pastor João Valmir foi um homem de Deus, um homem que ajudou muito no nosso ministério, já está com o Senhor. Para quem não sabe, infelizmente, na fatídica experiência, né, ou fato que ocorreu ali com o acidente da TAM em 2007, ele era pastor da nossa congregação, partiu para o Senhor, e nós louvamos a Deus pelo testemunho do pastor João Valmir, que já está na glória, e os seus familiares. Mandamos um abraço a todos os seus familiares, o filho Abner e todos que nos ouvem ali do Daniel Berg. A sua pergunta, Varão. Então, duas colocações. Acho que foi o pastor Marcelo falou sobre a palavra agramatoi. Sim. Em grego, né? Isso. Realmente, a palavra é agramatos, que significa uma pessoa sem instrução. O indulto em grego é analfabetos ou analfabeto em português, uma pessoa que não sabe ler e escrever. Ok. Então, agramatos ou agramatoi é uma pessoa que não teve uma instrução acadêmica ou alguma instrução básica. Obrigado, irmão. Isso porque eu não sou um helenista, viu? E o irmão aí corroborando com esse conhecimento seu aí. Muito obrigado, viu? Eu sou grego, na verdade, irmão. Ah, que beleza. Então fala com muita propriedade. Então eu não errei assim tão grande erro não, né? Não errou. Falou certinho, é isso mesmo. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Grande dúvida, pastor. Sim, ainda em tem a Mateus pergunta. 17:4. Sim. No Monte da Transfiguração, onde Pedro fala para Jesus se ele gostaria que fizesse uma tenda para ele, para Moisés e para Elias. Mas como ele reconheceu Moisés e Elias, se na época não havia imagens, não tinha foto, como ele sabia que era Moisés e Elias? Como ele reconheceu? Tá certo, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Ótimo domingo, tá bem? Cristos, para responder a sua pergunta, nós vamos deixar o outro Elias que acaba de chegar, o pastor Elias. Deixa eu vê-los, cumprimentá-los agora. Vamos saudar aqui o pastor Elias Soares de Moraes. Muito bem-vindo, pastor Elias. Muito obrigado, pastor Arthur. Acabamos, eu e o pastor César estivemos fazendo uma programação e chegamos aqui um pouquinho corrido. Um abraço para todos nós. E depois de um tempo maravilhoso, né, que se passou, aparece nos estúdios da Musical no programa Exaltando a Palavra, depois de muitos convites, o meu amigo pastor César Cavalcante, diretor da FTB, do programa Crescendo na Fé. Muito boa tarde, pastor César Cavalcante. Boa tarde, pastor Arthur, todos os ouvintes aqui da Musical, é bom estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. É verdade, vários convites eu não pude aceitar, mas hoje aprovei o senhor, mesmo atrasado, chegar aqui para participar com vocês do programa. Mais um ouvinte. Alô? 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 Com quem eu falo? Irmã Ângela de Tucuruvi. Irmã? Ângela. Oi, Ângela, sua pergunta. Eu gostaria de saber aonde que Jesus pegou as roupas quando ele ressuscitou, porque na verdade ele estava nu. E aonde que ele se vestiu, onde ele pegou as roupas para se vestir. Essa passagem aí está me perturbando bastante. Mas qual que é o texto? Alô? É na ressurreição de Jesus. Mateus 28. Ah, tá, ok, entendi. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Amém, pastor. Bom, vamos lá então respondendo as questões. Ô, pastor Elias, já tá tudo ok? Tudo ok. Vamos lá então. A questão que eu vi aqui, a primeira é sobre Mateus capítulo 17,
versículo de número 4, né? Que legal, né? Tendo um grego aí para dessas explicações, né? Na verdade ele disse a grammatos, que é realmente agora a gramatói, a forma aí está no plural, o sujeito está no plural, né? Então seria iletrados e não apenas iletrados, né? Nós temos aqui então a questão sobre Mateus capítulo 17, versículo de número 4. Como é que os discípulos sabiam, ou Pedro sabia, que se tratava de Elias e também de Moisés, uma vez que não havia uma imagem para que eles pudessem ter essa ideia? Bom, a primeira resposta que nós podemos oferecer, querido, é a seguinte: você vai perceber que havia uma conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Eles estavam dialogando. E geralmente, por exemplo, nós acabamos de chegar aqui, olha, o Arthur apresentou, o pastor César apresentou também a mim, e com certeza, nesse discurso, inevitavelmente o nome desses personagens foi pronunciado pelo próprio Senhor Jesus. Ok. Não tinha como. Moisés não conhecia Elias, Elias não conhecia Moisés, mas o próprio Senhor Jesus, conversando com Elias e Moisés a respeito do reino, isso foi ouvido por Pedro. E ele então, ouvindo, ele sabia de quem é que se tratava. E provavelmente, por uma outra característica, quando alguém chegou no rei, eu não me lembro bem o nome do rei, que está lá em 2 Reis capítulo 1, e aí deram uma profecia para aquele rei que da cama de onde ele havia subido ele não desceria mais. Ele pergunta como que era essa pessoa e qual era o traje dele. Era assim, assim, assim. Então o rei sabia que era Elias. Então, pela indumentária também do próprio profeta, era possível descrever. E outra coisa que ele poderia saber é por uma própria revelação, porque Jesus os levou para esse monte e transfigurou-se diante dele, e foi algo sobrenatural. Então, dentro do sobrenatural, o pastor César Cavalcante responde mais uma questão. É a questão da ressurreição em Mateus capítulo 28, onde é que Jesus arrumou as roupas, né? Pois é, não era costume judaico, aliás, não é costume de lugar nenhum sepultar alguém nu. Mesmo que ele tenha sido assassinado nu, na hora do sepultamento ele é envolto num lençol. Só lembrar do Lázaro, por exemplo, quando ele ressuscita no capítulo 11 do livro de João, ele está todo envolvido com faixas e tudo isso. Isso também acontece com Jesus. Você pode perceber que quando eles chegam no sepulcro, o Pedro e o João, que passa o Pedro na frente, ele vê lá toda a roupa de cama, por exemplo, já dobrada, não é? Então, ele não estava nu dentro da sepultura e teve que fazer roupa para poder sair, não. Quando ele saiu, aliás, era diferente, ele tinha roupa, era demais, estava tranquilo para ele essa questão, então ele não saiu nu do túmulo. 12h27, 38714998, mais um ouvinte para falar conosco. Alô? Alô? Seu nome? Benedita? Oi, Benedita, você fala de onde? Da Vila Nova Galvão. A sua pergunta, Benedita. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria, né, que é o programa dos irmãos, e a gente aprende muito, tá? Ok, vamos lá. E tô feliz que o pastor César está aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Saudade, viu, pastor? Obrigado, querido, pelo carinho. Deus abençoe. Então, eu gostaria de saber, eu não sei onde está no texto, né, que eu não estou com a Bíblia aqui. Por que Raquel roubou os ídolos de seu pai? Por quê e para quê? Ok, obrigado, um ótimo domingo para você, viu, minha irmã? Pastor Arthur, vamos lá. Vamos lá, vamos responder a pergunta da nossa irmã. A resposta está em Gênesis 31, versículo 32. Ela de fato, ela furta, melhor dizendo, os deuses, os ídolos, os terafins de Labão. E interessante que a Bíblia diz nesse verso que Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Bom, tem duas respostas para essa pergunta. A primeira, que seria uma resposta pela linha bíblica, de que Raquel tinha feito isso para preservar a sua prática idólatra. Ela quis manter depois o costume de idolatria. Isso é uma inferência, a gente não pode afirmar categoricamente. Agora, uma resposta utilizando uma fonte de pesquisa extra-bíblica, a gente vê nos tablets e cartas de Nuzi e Mara, nós encontramos ali um dado interessante, que estes terafins, estes ídolos, estes deuses, serviam como escritura de propriedades particulares.
Então, por que Raquel fez isto, roubando de Labão? Justamente para levar a titularidade do domínio daquela propriedade particular, portanto, levando o seu direito de herança. Olha, o direito de herança é meu e eu estou levando esses deuses. Mas volta a afirmar, isso foi um achado arqueológico que nos dá condições de dar essa resposta, porém é uma fonte extra-bíblica. Então fica estas duas respostas. O fato é que Raquel, sendo estéril, nós passamos agora lá ao lado do túmulo, não é, pastor César? Em Belém. Em Belém ali fica o túmulo de Raquel. Que fica o túmulo de Raquel, ali numa área palestina, e foi muito linda a experiência que nós tivemos ali também em Belém, em outros locais, e Raquel fora, de fato, uma mulher importantíssima para a história de Israel. 38714998, ouvinte chama. Alô? Alô, irmão. Com quem falo? Solange do Rosana. Oi, Solange, a sua pergunta. Sim, irmão, em Hebreus 12:14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá, a palavra santificação, irmão, como eu pegaria ela para mim? Ok, obrigado pela sua participação, um ótimo domingo, tá bom? 38714998, você continua nos acionando. Alô? Alô? Com quem eu falo? Manrose de São Bernardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Manrose, São Bernardo do Campo. A sua pergunta? Irmão, eu queria saber um versículo que ele me inquieta bastante. Hebreus 10:26 diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu queria saber, você pecou e sabe que aquilo é pecado e fez de novo, não tem mais perdão? Ok, daqui a pouco a resposta para você, tá bom? Obrigado, bom dia. Bom dia. Pastor Marcelo Oliveira respondendo mais uma questão. Bom, responda a questão da irmã sobre Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É duas distinções, justificação e santificação. Justificação é um ato legal em que Deus, através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, nos declara justo diante de Deus. É isso que diz Romanos capítulo 5, versículo número 1. Tendo sido justificados pela fé, temos paz para com Deus. Então a justificação é um ato legal em que Deus, em Cristo Jesus, nos declara justos diante de Deus. A santificação é um processo pelo qual nós vamos deixando as coisas do mundo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5:17, ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Como é que é a santificação? Pela palavra de Deus. Sim. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que vem a santificação? Pela renovação do entendimento. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, você se aproxima da palavra de Deus, a palavra de Deus vai te santificando, o Espírito vai santificando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na sua vida. 12:35, horário brasileiro de verão. Você está com o programa Exaltando a Palavra. Pastor César Cavalcante. A pergunta que ela faz a respeito de Hebreus capítulo 10, versículo 26 é o seguinte: quando você vai ler Hebreus, pelo menos um bloco, você tem que ler numa sequência, que é o capítulo 8, 9 e 10. Esses capítulos, eles estão intrinsecamente ligados. Não tem como você separar, fazer um estudo à parte. 8, 9, 10 de Hebreus, você tem que ler junto. 11 aí começa a ler dos Heróis da Fé, muda um pouquinho, mas 8, 9 e 10 tem que ser junto. E quando você lê o texto, só no versículo 26, fala que se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Não está dizendo que não tem perdão, está dizendo que não tem outro sacrifício. Então o que é sacrifício? Sacrifício é pegar o carneiro, ir lá, matar, degolar o animal, colocar a mão na testa do bicho antes de matar, confessar o pecado, se consertar com Deus. A Bíblia diz que não resta mais sacrifício. Por que não resta mais sacrifício? Porque o capítulo 9 está dizendo que Jesus Cristo substitui nele mesmo
todos os outros sacrifícios. E se o sangue de carneiros e bodes purifica o homem contra o seu pecado, ou alguma coisa parecida assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus. O texto diz que o sangue de carneiro e bode purifica o seu pecado, mas não limpa a sua consciência. Porque quando você mata o bode, quando você mata o carneiro, você cumpre a sua justificação, como diz o pastor Marcelo agora, diante de Deus, mas sua consciência continua pecado, ruim, porque além de você pecar, ainda matou o bicho no teu lugar. Agora, quando o capítulo 9 vai mostrar que Jesus é o cordeiro e todos os outros eram ensaios para que o verdadeiro cordeiro morresse no verdadeiro altar, para que o verdadeiro sangue fizesse a verdadeira expiação, isso tem poder sobre a nossa consciência, porque Jesus não foi um cordeiro pego a laço, pego a força. Ele se entregou. Diferente do outro cordeiro que você amarrava, levava e ele esperneando tinha que morrer no seu lugar. Agora, Jesus não foi esperneando para a cruz. Ele foi porque ele quis. Ele mesmo diz lá em João capítulo 10, não são eles que tiram a minha vida, mas eu voluntariamente dou. E eu dou para tomá-la de novo. Então esse é o sacrifício capaz de purificar não só o seu pecado, de te justificar diante de Deus, mas tão potente que é capaz de também sanar a sua consciência. Porque Jesus não morreu porque você o amarrou. Ele morreu porque ele ama você. Então quando você faz um pecado, mesmo sendo voluntário, não tem mais outro sacrifício. O sacrifício é o da cruz que já foi feito em Cristo. Agora o versículo na sequência diz que tem uma expectação horrível de juízo. Você se sente mal diante disso. E aí vai me remeter à segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 10, dizendo que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar. 12:38, pastor Elias, vamos lá. Isso, impressionante a exposição que o pastor César fez. Só uma única complementação aqui é o seguinte: você não pode perder de vista que o que está em foco aqui é a apostasia, porque havia um povo que era judeu cristão e que estava abandonando a Cristo por conta da lei de Moisés. Então todos os sacrifícios da lei de Moisés haviam sido cumpridos e ele estava agora no sacrifício de Cristo. Ou seja, se ele abandona Cristo, não resta mais nada. Então o pecado aqui que está em foco é a apostasia. Agora isso também não é uma carta para você sair por aí pecando. E eu então vou complementar mais um pouquinho. Outra questão é a ligação com o versículo anterior, 25. Diz assim: não deixando a congregação como é costume de alguns. Alguns estudiosos vão interpretar que este pecado deliberado é abandonar a congregação. Então tem um sentido contextual que o pastor Elias acabou de falar, tem o sentido macro que o pastor César mencionou, e no texto específico, alguns vão dizer, este pecado deliberado é você deixar a congregação, ou seja, deixar de congregar, de comungar e de fazer parte do corpo de Cristo, na evidência maior que nós temos, isso é evidenciado no momento da Santa Ceia. Então aqueles que deixam a congregação, deixam de participar do corpo, deixam de participar da ceia do Senhor, e aí tem todo esse desdobramento que foi mencionado aqui. Mais um ouvinte para falar conosco, alô? Alô? Com quem eu falo? Com Ciro. Ciro? Isso. Da onde? Falando de Barueri. A sua pergunta, Ciro. Ô pastor, eu queria saber quem era essa Diana que tá aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 24. Ok, meu irmão, daqui a pouco a resposta para você, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. 38714998, mais um ouvinte, alô? 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 Com quem eu falo? Pastor Luísio. Ô, pastor Luísio, da onde? Estou aqui no trabalho em Perdiz. Ok, a sua pergunta, Barão. Ô, Barão, é o seguinte, eu ouvi o irmão falando aí a respeito das duas testemunhas, e o irmão respondeu que Elias não pode provar a morte. Só que Moisés provou a morte, também não é Moisés. Porque a Bíblia diz que as duas testemunhas estão vivas diante do Deus do céu e da terra. E as duas testemunhas que estão vivas é Elias e Enoque. Eu queria saber sobre isso aí. Tá certo, obrigado pela sua participação. Deus abençoe. A resposta é simples, querido. Nós não temos como saber quem são as duas testemunhas. Eu apenas fiz uma inferência que os estudiosos citam que pode ser Moisés, porque foi o maior profeta do Antigo Testamento, e Elias, por causa dos milagres extraordinários que fez. Agora, afirmar categoricamente que Enoque
que é Elias e que é Moisés, não tem como. Incorreremos num erro crasso de hermenêutica bíblica. E eu aprendi uma coisa com o mestre Antônio Gilberto. Quando a Bíblia se cala, como é que eu tenho autoridade para falar? Ela se calou. A Bíblia diz que as duas testemunhas são os dois filhos do óleo que estão diante de Deus. Agora, saber categoricamente quem é, como é que faz, pastor César? O senhor poderia nos ajudar nisso aí? O texto lá no Antigo Testamento, no profeta Zacarias, dá lá a entender alguma coisa que não tem nada a ver com o Enoque, por exemplo. Então não vale a pena fazer conjecturas aonde a Bíblia não dá espaço. 19 minutos para 1 da tarde, horário brasileiro de verão. Você está na Musical e o programa Exaltando a Palavra. Mais um ouvinte para falar conosco. Alô? Alô? Com quem falo? Meu nome é Sandro. Sandro de onde? Do Jardim Clímax da Zona Sul. A sua pergunta, Sandro? É que eu vou ser mais específico, que eu fiz a pergunta outro dia. Aí eu vou ser mais específico porque sou o pastor Elias, o pastor César Cavalcante, que está aí dando uma luz aí para nós. Então, é sobre Mateus 1:20, né? Aí eu vou ser específico assim. Como o pastor Elias, os irmãos entendem o Espírito Santo nesse versículo, né? Nas palavras do anjo. É o que está escrito para os irmãos explicarem o Espírito Santo nesse versículo. Tá, vocês entenderam direitinho, entendeu? Qual é o texto? Tá Mateus 1:20. Ah, ok, perfeito. Sandro. Pastor Elias, pastor César Cavalcante, fique à vontade. Bom, essa pergunta dele de Mateus capítulo 1, versículo 20, eu vou ler o primeiro texto, que fala assim: projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ali está dizendo que está corroborando com Hebreus capítulo 8, quando fala que o Espírito Santo tem um papel preponderante no ministério de Jesus. Ele é gerado pelo Espírito. Quando eu falo gerado pelo Espírito, não significa que Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Significa que ele já existia. E quando a Maria ficou grávida, esse milagre que a gente vai chamar de kenosis, de esvaziamento no grego, lá de Filipenses 2:5 em diante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, seria igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, essa palavra que é kenosis, esse esvaziamento, até ele chegar a ser gerado no ventre de uma mulher, caber num útero. Imagina alguém que é maior do que o planeta, que é maior do que o universo, caber dentro de um útero feminino. Então esse milagre é através do Espírito Santo. Então a questão de Jesus ser gerado, ele foi gerado pelo Espírito, confortado pelo Espírito, consolado pelo Espírito, quando ele não aguentava mais lá, o Espírito Santo o consolou. Tudo isso está lá em Hebreus capítulo 8. Agora, Jesus não foi feito pelo Espírito, apenas na kenosis, na questão do esvaziamento, o Espírito Santo teve um papel muito preponderante na geração de Jesus. Eu diria, pastor César, a concepção foi através do Espírito, o nascimento foi normal como qualquer criança. O milagre está na concepção imaculada de Cristo, obra direta do Espírito Santo, e é claro, o nascimento foi normal como você mencionou. Pastor Elias Soares de Moraes responde mais uma questão. Muito bem, eu vou fazer uma leitura em loco aqui no meu livro, Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. A questão é sobre Diana. Quem é essa Diana? Bom, o nome Diana vem do latim e significa luminosa, luz completa. É o nome latino de uma das principais deusas dos gregos e romanos. Seu nome grego é Ártemis, que vem do grego mesmo, né? Segundo a Bíblia, a deusa dos Efésios, Diana era cultuada em todo o mundo grego, de Atenas a Éfeso. Por exemplo, na Grécia continental, a deusa da natureza, a senhora dos animais, era venerada não só nas cidades, mas também e sobretudo nas regiões selvagens e montanhosas. Na Arcádia, em Esparta, na Lacônia, nas montanhas do Táigito e na Élida. O mais célebre e grandioso de seus santuários era o de Éfeso, onde o culto de Ártemis Diana se confundia com o de uma antiga deusa asiática da fecundidade. Os seus animais prediletos eram a corça, o javali, o urso, o cão
E entre as plantas preferidas estavam o loureiro, o mirto, o cedro e a oliveira. E de acordo com o dicionário mítico-etimológico, na página 122, era também considerada como a deusa da lua, divindade tutelar dos campos, dos bosques e todos os fenômenos vitais que se supunham influenciados pela lua. E tá certo. Mais um ouvinte agora para falar conosco. Alô? Alô? Com quem eu falo? Meu nome é Aparecida. Oi, irmã Aparecida, tudo bem com você? Senhor. Amém. Você está falando aonde, irmã Aparecida? Diadema, pastor. Eu lembrei da minha sogra. Minha sogra mesmo? é Aparecida, Cida. Pastor, Você fala de Diadema, a sua pergunta? Sim. É o seguinte, a minha dúvida é assim, quando Deus falou para Isaías, né, avisa lá Ezequias, né, que para ele pôr em ordem sua casa, né, Ok. que ele vai morrer e Sim. tal. Então, assim, ele ficou triste, virou para a parede, chorou e disse que a vida dele estava no altar, ele tinha certeza, ele orou, pediu a Deus. Então, assim, eu queria saber, afinal, o que estava errado na vida dele? Era a casa dele? Ele estava com alguma desordem na casa dele ou na vida espiritual? Assim, eu queria saber se ele tinha convicção da salvação, Ok, ele estava Cida. na presença de Deus, por que ele chorou? Obrigado pela sua participação. Ótimo domingo, tá bom? 11 minutos para uma da tarde, exatamente. 1 da tarde, você está com o programa Exaltando a Palavra. Vamos lá respondendo as questões. Eu chamo Pastor Elias. Pastor Marcelo, hoje temos Pastor César Cavalcante. Vamos bombardear, vamos bombardear lá. o César e o Elias. Tá completa hoje. Então, essa questão sobre Ezequias, na verdade ele ora ao Senhor e pedindo para que acrescente mais anos, ou melhor, ele ora porque ele não queria realmente morrer. E o Senhor acrescenta 15 anos. Mas quando, a questão dela é, quando Deus diz, põe em ordem a sua casa, que certamente morrerás e não viverás. Essa questão pôr em ordem, não devemos tomar no sentido literal de que a casa dele estava bagunçada, desordenada, o povo estava caminhando pelo pecado, não. Pôr em ordem é mais ou menos isso que acontece. Por exemplo, você está para morrer, e você, para não deixar a viúva desprotegida, sem saber o que fazer, você já providencia o testamento, você já organiza tudo, até porque ele vivia num sistema monárquico, na monarquia, e ele deveria deixar a casa ordenada para o próximo rei. Então era justamente isso, põe em ordem a sua casa, deixa tudo em ordem, aquilo que deve ser feito, para que o outro que venha tomar o seu lugar não tenha esse trabalho. Mais um ouvinte para falar conosco, alô? 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 Com quem eu falo? É Paulo Vieira? Paulo, você fala de onde? É de Pirituba? A sua pergunta, Paulo? Eu gostaria de saber o significado da palavra Metatron. Ok, daqui a pouco a resposta para você, tá bom? 38714998, mais um ouvinte para falar conosco. Alô? Jurandir Maria aqui da Vila Matilde. Ô, Jurandir, a sua pergunta? Sobre 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 9, que diz assim, que do mesmo modo, amar-se a trazer em trajes honestos, com pudor e modéstia. Só isso só. Ok, obrigado. Deus abençoe. Bem, nós temos 4 minutos apenas para a resposta. Vamos lá. Bom, não precisa lançar mão do Antigo Testamento. Acho que o Novo Testamento, o apóstolo Pedro matou a charada. Ele fala que o cristão deve andar, se portar bem, se vestir com decência. A Bíblia não dá espaço para falar sobre qual é o tipo da roupa, mas a Bíblia fala que homem usa roupa de homem, mulher usa roupa de mulher, isso tem que ficar bem claro. Vale a pena essa regra também para a igreja. Acho que o homem tem que usar roupa de homem, de macho mesmo, e mulher, roupa de mulher. Sim. Agora, o que vale aí, acho que na verdade é a decência que o apóstolo Pedro invoca quando ele fala que o trajar, o jeito de andar, o jeito de ser, tanto do homem, porque só sobra para a mulher quando o assunto é isso, mas tanto para o homem quanto para a mulher, eu acho que vale a pena andar decentemente. Uma dica que eu dou para os jovens da nossa igreja é que olhe no espelho e pergunta para o Espírito Santo se você está aprovado para sair na rua. Vamos lá responder a última questão. Bom, tem a pergunta, eu não gravei o nome dele, Metatron. De acordo com a pesquisa que fiz aqui rapidamente, do hebraico, é um anjo serafim na tradição judaica, em algumas das tradições cristãs, sendo tido como o anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade, e o anjo da morte. Então tem algumas menções
em algumas passagens do Talmud, e também pode estar ligado com questões místicas, ocultas e tudo mais. Da Kabbalah, né? Da Kabbalah ou Kabbalah, né? Kabbalah, que lhe atribuem a invenção dos tarotes. Então fica aí a resposta para o nosso querido irmão da expressão Metatron, o Paulo que fez essa pergunta. Respondendo mais uma questão. Eu respondo a questão do nosso querido irmão Antônio Carlos sobre o livro de Lucas, capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele esperava a consolação de Israel, que era o Messias. O Messias que é descrito com muita ênfase nos livros, principalmente do profeta Isaías, né? No profeta Isaías nós temos 4 cânticos do servo, ele que seria a consolação de Israel, né? Por exemplo, Isaías capítulo 40, se não falha a memória, o texto diz sobre a consolação: consolai, consolai meu povo. Então a consolação de Israel, querido irmão Antônio Carlos, que Simeão esperava e viu, tomou aquela criança nos seus braços, né? E Richard Sybes, um grande escritor, veio à memória essa frase, para que todos nós venhamos meditar sobre ela. Olha que Richard Sybes diz, pastor Arthur e pastor Hermes: ó Deus, dá-me a despedida que mereço, Cristo em meus braços. Ok. Olha que coisa linda, né? Cristo em meus braços. Tá bom? Então, a consolação de Israel era o Messias que logo, logo estaria em seus braços, e esse seria posto para a queda e para a derrocada de muitos. Vamos lá, o ouvinte continua nos acionando. Alô? Alô? Com quem eu falo? Oi, com o Alexandre, da União Pentecostal, estou trabalhando de porteiro. Um alô a todos os porteiros. Obrigado pela audiência, viu? Bom trabalho. A sua pergunta, Varão? Que é o seguinte, em Juízes diz quando Sansão derruba a coluna, né? E a Bíblia diz que não há salvação no suicídio. Eu queria tirar essa dúvida. E também outra coisa, eu gostaria que você me falasse o site para fazer a carteirinha para estar entrando no presídio e hospitais. Tá certo. Daqui a pouquinho para você, tá? Obrigado. Tudo bem, Deus abençoe, obrigado. Amém. Pastor Arthur, vamos respondendo mais uma questão? Vamos lá. Tem a questão pendente da irmã Andréia sobre campanha no Monte Sinai com um valor. Bom, minha irmã, é claro que cada um tem a liberdade de fazer um propósito diante do Senhor, onde quer que seja. Agora, o problema são os termos dessa campanha. Não conheço, não sei como isso é feito. Questão do Monte Sinai, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar sacralizando os lugares. Então, não é porque é lá perto de Israel, na região ali do Egito também, que a gente, local onde aconteceram muitas coisas, eventos bíblicos, que a gente pode sacralizar aquele local de forma nenhuma. Não é essa a visão do Novo Testamento. Agora, ainda colocar um valor, não sei. Talvez para pagar a passagem daqueles que vão para lá, né? Não sei como é que funciona. Será que é isso? Ou valor não, né? Bom. É complicado. Agora, eu não sei qual tipo. Me faltam detalhes aí pra gente expor pra irmã. Agora, se for pra passagem, tá tudo certo, né, pastor? Se for. Agora, se tiver outro propósito, além da passagem, que eu não gosto nem às vezes de falar dessa forma, de maneira escrachada, para às vezes não atingir aí a fé de algum pequenino, mas a gente tem que tomar cuidado com aqueles que abusam do rebanho do Senhor. Então vamos ficar atentos. O povo de Deus precisa de discernimento, você precisa ser guiado pela palavra. Então tome cuidado com campanhas, com coisas que não têm embasamento bíblico. Lembre-se que o Evangelho, ele deve ser vivido na simplicidade. Não tem como fugir, não. É aquela regra, aquela disciplina diária da oração no seu quarto, na casa de Deus, ler a palavra, obediência e submissão ao vosso pastor, e evangelizar e ter comunhão com os irmãos. Pastor Marcelo, responde mais uma questão. Eu respondo a questão de Sansão.
se Sansão foi salvo ao se suicidar. Essa é uma polêmica das Escrituras. Todavia nós temos alguns subsídios bíblicos para afirmar que aquilo não foi um suicídio, prezado irmão. Aquilo foi uma baixa de guerra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Juízes capítulo 16, verso de número 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora. Só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Veja só, querido, então Deus ouviu a oração de Sansão. E aqui é uma questão também da honra do Deus de Israel. Dagom estava sendo exaltado e o Deus de Israel estava sendo envergonhado, porque Sansão foi brincar, brincou com o pecado, flertou com o pecado e causou todo esse problema. Ficou cego, ficou trabalhando que nem um bobo, dando volta. Só que ele se lembrou do Eterno. Quer dizer, aqueles que morreram naquela época ainda estão aguardando a ressurreição. Os salvos participarão da primeira ressurreição, desde o Antigo Testamento e no Novo. Aqueles que ressurgirem, partindo, portanto, hoje, claro, no Novo Testamento temos a revelação do terceiro céu e do paraíso, que seria o equivalente para o seio de Abraão no Antigo Testamento, e os salvos então ressurgirão para a vida eterna e os ímpios ressurgirão para o castigo eterno. Então, essa é uma resposta que deve ser entendida à luz de um estudo teológico. Nós não temos muitos detalhes bíblicos para te dar uma resposta com muita ênfase e categórica. Pastor Marcelo Oliveira respondendo mais uma questão. Bom, eu tento responder a questão de as 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. A primeira resposta é: não sabemos quem é. Porque se a Bíblia mencionasse o nome das pessoas, estaria aqui. E R.C. Sproul disse que a verdade das Escrituras destrói toda especulação. Há especulação que seja Moisés e Elias, mas aí nós vamos ter um problema, porque Elias não provou a morte, agora vai ter que morrer então, e depois ser ressuscitado. Então nós temos que confiar em Deus. Serão 2 testemunhas que pregarão cheias do Espírito Santo por 1260 dias, tá certo? Agora, falar é esta pessoa ou esta pessoa, nós não temos subsídio suficiente. O anticristo provavelmente sairá da Europa, né? Há estudiosos que pensam que sairá da Dinamarca, porque a Dinamarca, segundo os estudiosos, é aquela que tem a marca de Dan. E Dan será serpente, conforme diz Gênesis capítulo 49. Então, há também essa tentativa dos estudiosos de dizer que o anticristo sairá da Europa e deve ter descendência judaica, pastor Arthur, porque senão nunca ele fará uma aliança com os judeus. E Isaías diz: o meu povo fez uma aliança com a morte. Deixa eu falar com mais um ouvinte. Alô? Vou para o senhor, pastor Hermes. Amém, o seu nome? É o irmão Wilson. Da onde? Aqui do Campo Belo. Tá, a sua pergunta. Mas eu esqueci de ter a resposta para mim, referente a esse cai-cai, principalmente nas igrejas pentecostal, né? E principalmente a ação de pregadores novos. O que você não acha sobre isso? Amém? Tá certo, obrigado. Deus abençoe. Ótimo domingo. Pastor Arthur, vamos lá. Bom, irmão Wilson, essa pergunta ela é pertinente com a nossa realidade. Existe de fato uma banalização da questão do mover de Deus, do Espírito Santo e do poder de Deus se manifestando na igreja. Então é lamentável que até líderes entrem por este campo e, na verdade, queremos aqui ressalvar aqueles que são sérios, aqueles pastores que de fato creem na operação do Espírito Santo, mas estes sugestionamentos que a gente vê por aí, a gente não aceita de forma alguma, mesmo porque a gente não vê embasamento bíblico nem teológico. Então a gente aqui deixa um alerta para o povo de Deus. Infelizmente a gente já viu tanta meninice por aí, sobretudo locais. Teve uma oportunidade que eu estive numa determinada vigília, que eu vi o camarada, ele foi a primeira vez na fila, o pastor tocou nele, ele ficou, parece que eletrocutado, uma coisa assim, e caiu
né? A primeira vez. Aí ele levantou rapidamente, aí já foi pro fim da fila. De novo? De novo, a fila estava grande. Aí a segunda vez o pastor tocou nele, ele caiu de novo. Aí foi a terceira vez. Eu observei. Então o Caicai estava gostoso. Não, estava forte o negócio então. Porque eu vi aquele camarada, ele foi 4 vezes. Que propósito nós temos nisso? De forma alguma, não há propósito algum. Sabe, este evangelho do sensacionalismo, do emocionalismo, que não tem espaço. Meus irmãos, nós precisamos ter equilíbrio. John Wesley, se não me falha a memória, dizia que nós precisamos de 4 coisas. Precisamos das escrituras, precisamos da razão, precisamos de uma conduta moral ilibada e precisamos de santidade. Então nós precisamos dessas coisas, razão, escritura, é importante também. Vamos tentar equilibrar, vamos ser sensíveis, vamos ser sensíveis ao mover de Deus, mas não vamos alijar, esquecer, ressachar, rejeitar, melhor dizendo, a razão. Não podemos, vamos procurar o equilíbrio, razão e emoções. Isso acontece quando a gente ouve uma palavra abençoada que toca a nossa consciência. Aquilo vale mais do que tudo, vale mais do que 10 caicais em um culto. Sabe, quando você sai de uma igreja e você sente que a palavra calou no seu coração, e você fica a semana inteira, aquela frase, aquela palavra do pregador, da palavra, ficou assim, latejando na sua mente. Então é o que edifica a gente, porque sabe o que vai acontecer? Você vai cair 10 vezes hoje, amanhã você quer cair 20. Aí depois de amanhã você quer cair 30. Aí você vive nisso e pode perceber, a sua vida fica oca. A sua vida, você não amadurece, você fica vazio. E não é uma sensação boa, porque você está só na euforia do momento. Só que quando você chega amanhã, enfrentar a segunda-feira, você vai ter que trabalhar, você vai ter que enfrentar o dia a dia, vai ter que pagar seu aluguel, vai ter que pagar suas contas. E aí você sabe que não tem esse negócio de caicai, não adianta cair. De menininho. Aí não adianta, irmão. Você vai... Se você cair, você não paga suas contas, tem que ficar em pé. Então, que Deus te ajude, que o povo de Deus tenha discernimento, sensibilidade para entender essas coisas. E vamos ter sim, sensibilidade ao mover de Deus, mas vamos também ter equilíbrio e procurar nas Escrituras ter uma razão inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Alô? Oi. Com quem eu falo? Irmão José aqui de Francisco Morato. Ô irmão José, paz do Senhor, a sua pergunta. Então, eu estou perguntando o seguinte, a respeito da mulher de Jó. Porque a Bíblia diz que quando Deus restituiu tudo, quando a mulher de Jó falou para ele, amaldiçoar o seu Deus e morra. A gente quer saber em que sentido que ela falou, e depois quando Deus restituiu tudo de Jó, e disse que ele teve mais filho, e a filha mais bonita, mais robusta, mas não disse se era com a mesma mulher, se era com outra mulher. Ele não fala a respeito da mulher de Jó. Tá certo, meu irmão, Deus te abençoe. Mais um ouvinte para falar conosco. Alô? Alô? Com quem eu falo? Pode ser, irmão. Fala com o irmão Cícero. Eu falo aqui de Santo André do meu serviço, na portaria. Ok, meu irmão. Obrigado pela audiência aí, trabalhando e ouvindo a gente. Amém. A sua queria pergunta. Parabenizar os irmãos aí, o pastor, né? O senhor Hermes, o pastor Arthur Bittencourt, que a gente ouviu a mensagem dele, né? Ali no pastor Niceu Peteste. Glória a Deus. E o pastor Marcelo, né? Muito obrigado, meu irmão. Amém, irmão. A sua pergunta, Varão. Varão, eu queria assim, só tirar uma dúvida aí. Na época do profeta Elias ali, inclusive ali, Segunda Reis, né? Foi sucessor Eliseu, e na Segunda Reis fala também no capítulo 6 ali da escola dos profetas, né? Eu queria saber se naquela época, assim, tinha uma escola pertencente aos profetas, né? E uma escola pertencente aos reis, que tinha os profetas, né? Que eram os profetas de Baal. E se nessa escola era assim, chamada uma Hilel e outra Shammai. Eu queria saber assim, se existiam realmente essas escolas e qual a diferença de uma para outra, tá bom? Ok, obrigado. Um ótimo domingo aí para você. 38714998. Você continua nos acionando. Pastor Marcelo Oliveira, vamos lá respondendo. Sim, meu pastor amado Hermes. Eu respondo a questão de Jó, capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja, essa é uma questão que tem sido debatida entre os grandes estudiosos do mundo, Gerhard Kitter, Gesenius e grandes outros eruditos do hebraico bíblico.
inclusive o pastor Elias Soares de Moraes, um abraço para esse servo de Deus, aborda esta questão no livro dele. Eu tenho um pensamento diferente. Eu penso que a expressão aqui, Barer Elohim Vamut, quer dizer, literalmente no original é abençoa a Deus e morre. Porque essa ideia que o pessoal colocou como eufemismo para amaldiçoa. Veja, ninguém pode amaldiçoar a Deus. E na cultura judaica, os judeus ortodoxos, aqueles que seguem piamente o Tanar, eles então sempre têm uma bênção antes do comer, uma bênção depois, uma bênção para ler a Torá, uma bênção depois que lê a Torá. Então a ideia aqui, querido irmão José, não é a ideia dela querer literalmente amaldiçoar a Deus. Ela estava querendo dizer assim, vamos contextualizar. Esta é a minha visão desse texto bíblico. Ela está querendo dizer assim, ó, louve ao Eterno, bendiga a ele e vá embora, Jó, porque para você não tem mais jeito. Então a ideia do texto bíblico, na minha simples opinião, não é que ela quis que Jó amaldiçoasse a Deus, porque ninguém pode amaldiçoar a Deus. Certo. Tá certo? Ela estava num momento de dor, vendo o sofrimento de Jó, vendo aquela situação. Então ela quer dizer, olha, Jó, já que o Eterno te deu tudo e ele tirou, então louva ele pela última vez, certo, exalte a ele e vai embora, que é muito melhor. Agora, pastor Marcelo, ele queria saber se ele continuou com a mesma mulher ou trocou de mulher. Puxa, é difícil falar sobre isso, pastor Hermes, porque nós não temos assim um texto no livro de Jó que comprove se ele esteve com a mesma mulher. Eu penso que ele continuou com a mesma mulher. Já a tradição judaica não crê assim. A tradição judaica diz que ele teve uma nova mulher, cujo nome, se não me falha a memória, era Citis, na tradição judaica, pessoal. É bom deixar as coisas bem claras, nós estamos falando para milhares de ouvintes aqui. Agora, não há subsídios bíblicos para afirmar se ele casou-se novamente. Eu penso que foi com a mesma mulher. Isso é um pensamento meu. Biblicamente não tem como a gente afirmar. 38714998. O ouvinte continua nos acionando. Alô? Deus da Bíblia, louvado seja o nome dele, é o Deus que sempre nos dá oportunidades. Aleluia. O cabelo de Sansão começa a crescer, aquela graça de Deus volta para ele e ele faz isso. Então Sansão está com Jesus por causa também da galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 32 diz, e que mais direi? É uma pergunta. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e de todos os profetas. Verso 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Portanto, Sansão foi salvo no nome do Senhor Jesus pela fé. Bom, tem a pergunta do nosso irmão Aloísio, sobre Daniel 4:34. É interessante que nesse capítulo fala do sonho da grande árvore. Só que no capítulo anterior, no capítulo 3, da estátua de Nabucodonosor, quando ela é erigida, e ele pede, adoração, e Deus entra com providência salvando aqueles jovens da fornalha de fogo, ele reconhece que Deus era Deus. E no capítulo 4, depois da interpretação do sonho e tal, que ele é humilhado e Deus então se revela como o Altíssimo e o governante máximo da terra, e ele reconhece isso, ele também louva a Deus. Mas aqui não se trata de uma conversão real. Pode ser apenas um reconhecimento de que Deus foi grande e poderoso para intervir e fez aquela obra maravilhosa, ou deu a revelação, ou retornou ele ao juízo, colocando ele de maneira sã novamente, na sua sobriedade mental e tudo mais. E pode ser que ele só tenha reconhecido a Deus naquele instante, mas não tenha servido de fato a Deus até o fim de sua vida. Pelo menos é isso que a gente vê. Não se trata de uma conversão, de que ele tenha começado a servir a Deus. Isso a gente infere
justamente pelo ocorrido no capítulo 3 e no capítulo 4. Portanto, não se trata de uma conversão, mas sim de um reconhecimento de que Deus foi e sempre será grande em fatos e eventos da história humana. O ouvinte chama, mais um ouvinte. Alô? Pode ser o Jesus, irmão. Amém, o seu nome? Luiz Alberto. Da onde você está falando, Varão? Estou falando do serviço em Jandira, né? Estou aqui na portaria. Tá certo. A sua pergunta? Irmão, minha pergunta eu quero saber o seguinte, porque alguns defendem que no período do Antigo Testamento, tanto os ímpios como os justos iriam para o mesmo lugar, né? Porque no inferno, baseado em Lucas, ali 16, na parábola do rico e do Lázaro, eles interpretam baseado nesse relato, né? Que tanto os ímpios como os justos iriam todos para o mesmo lugar. Eu não vejo mais evidência bíblica para isso. Eu quero saber a opinião aí dos irmãos. Ok, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Um ótimo domingo aí para vocês em Jandira, tá bom? Amém. Alô? Oi. Irmão. Com quem eu falo? Fala com o Emerson. A sua pergunta, Emerson? A minha pergunta, irmão, no Apocalipse, capítulo 11, fala das duas testemunhas que vão aparecer, né, na grande tribulação, né? Eu gostaria de saber quem são essas duas testemunhas e de que país o anticristo ele vai se manifestar. Tá bom, Emerson. Obrigado pela sua participação. Amém. Pastor Arthur respondendo mais uma questão. Bom, vamos lá. Tem a pergunta do Luiz que ele fez agora, uma pergunta interessante. Bom, Luiz, acontece o seguinte, quando no Antigo Testamento alguém falecia, essa pessoa ia para um local, o mundo dos mortos, o estado intermediário, e claro, a palavra no hebraico, até por conta da revelação que nos foi dada à luz do Antigo Testamento, Sheol, é um local, é um lugar, e com certeza dentro da linha teológica havia essa separação do local, do seio de Abraão e do Sheol, onde iam os ímpios. Então, que na verdade seria uma espécie de compartimentos, né? Então, o salvo, aquele que morria na esperança da chegada do Messias, ia para o seio de Abraão. E aquele que não tinha a esperança no Messias, portanto, o ímpio, ia para o Sheol, o lugar do mundo dos mortos, né? Também, e cada um aguardando a ressurreição dos seus corpos. Então, isso de fato ocorreu. Respondendo rapidamente a sua questão, porque o tempo urge, é verdade. Nós pentecostais temos errado em relação ao texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 27. Eu acho que há uma ênfase muito grande no dom de variedade de línguas, né? Nessa ênfase muito grande no batismo com o Espírito Santo. É lógico, o Espírito Santo deve ser buscado. Jesus disse que Ele não dá o Espírito sobre medida. Nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, mas há esta falta do dom de interpretação das línguas. Eu comentava nesse debate que, Arthur, eu penso que faz alguns anos atrás, eu vou deixar o povo aí curioso para saber a minha idade, quando eu vi uma criança, pastor Hermes, faz, olha, muito tempo, uma irmã entregou uma palavra profética ao pastor, e uma criança de 8, no máximo 9 anos, foi lá e deu a interpretação daquela profecia. Então, eu penso que nós temos que ler mais a palavra de Deus e mais escolas bíblicas, né? Parece que as nossas escolas bíblicas estão voltadas para temas que não tem muita relevância. Eu acho que nós deveríamos estudar mais, nós pentecostais, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos dons espirituais. Mas nós não podemos deixar de buscar o poder de Deus, a graça de Deus, e vamos ler mais a Bíblia, principalmente 1 Coríntios capítulo 14, o verso 27 em diante. Outra coisa, pastor Marcelo, o esquecimento de 1 Coríntios 14, 13. Porque o versículo 13 diz assim, ora, se alguém fala em línguas, ore para que possa interpretar.
Hoje em dia, eu acredito que este seja um dos problemas mais difíceis no meio pentecostal que a gente tem enfrentado. As pessoas estão enfatizando por demais a busca pelo falar em línguas, que também não é esse o propósito. A pessoa não tem que ficar buscando as línguas. Ela precisa buscar o revestimento de poder para um propósito do Senhor na vida dela. E a consequência no batismo com o Espírito Santo, nós cremos, cuja evidência inicial e física é o falar em línguas, aí sim a pessoa fala em línguas, algumas recebem o dom de línguas, mas o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 13, é que nós que falamos em línguas devemos buscar a interpretação. Então, nós temos nos esquecido disso, portanto, povo de Deus, não nos esqueçamos das nossas orações. Senhor, dá-nos graça para interpretarmos as línguas. Eu vou responder rapidamente aqui a da Ulda, profetiza Ulda, a pergunta que a nossa querida irmã Marluze fez. O texto, minha querida, está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 14. Ela profetizou no tempo do rei Josias, quando Ilquias era o sumo sacerdote. Então, segundo o livro dos Reis, 22, 14, e ela profetizou que o mal viria sobre Judá e os seus moradores, porém, como o rei havia se humilhado perante o Senhor e rasgado as suas vestes, então Deus não permitiria que ele visse esse mal sobre aquele lugar. Então esta mulher, Ulda, profetizara no tempo do rei Josias, quando Ilquias era sumo sacerdote. Mais um ouvinte para falar conosco. Alô? A paz do Senhor, pastor Anjo. Amém. O seu nome? Antônio Carlos. Oi, Antônio. A sua pergunta? Pastor Anjo, no livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 25, fala assim que Simeão, ele estava esperando a consolação de Israel. Gostaria de saber dos irmãos que consolação é essa que eles estavam esperando. Ok, daqui a pouco a resposta para você, tá? Obrigado. 38714998, você continua nos acionando. Alô? Alô? Com quem falo? Oi, com a irmã Andréia. Oi, Andréia, você fala de onde? Fala de Osasco. A sua pergunta, Andréia. Então, eu gostaria de saber se tem base bíblica para estar fazendo campanha no Monte Sinai com determinado valor. Ok, daqui a pouco a resposta para você. Obrigado pela sua participação. Bom domingo. O ouvinte do outro lado nos chamando. Alô? Alô, pode ser, irmão? Amém, o seu nome? Aloísio. Aloísio, você fala de onde? Eu falo aqui de Guaraú. A sua pergunta? Minha pergunta é sobre o livro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 e o 37, que fala a respeito que ele adorou o Senhor, né? Eu queria saber se ele teve uma vida diante de Deus, que se converteu, né? A Deus. Ok, daqui a pouco a resposta para você. Obrigado, viu? O telefone chama 38714998, Pastor Marcelo Oliveira. Vamos lá.